Queridos amigos da TV Mundo Maior, pedimos licença para iniciarmos mais um programa Jesus e o Espiritismo. O programa Jesus e o Espiritismo está estudando nesta temporada o livro O Espírito da Verdade. Faz parte de um dos 500 livros que compõem a Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Este livro é em parceria mediúnica entre Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E cada capítulo deste livro se remete a um item e a um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós veremos o capítulo 49, Na Viagem da Vida, e corresponde ao capítulo 9, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9 é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o item 4 está com o título Injúrias e Violências. E nós vamos no primeiro bloco, como é uma mensagem mais curta, uma mensagem de Emmanuel, no primeiro bloco nós vamos estudar esta mensagem. E no segundo, nós vamos estudar o Evangelho. Vamos ver o que o Evangelho também nos diz a respeito desta temática, injúrias e violências. Mas antes, gostaria de agradecer ao nosso telespectador pela audiência, pela mensagem. Entre em contato conosco através do WhatsApp que o programa disponibilizou, 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Mande já a sua mensagem. E se você reside fora do Brasil, acrescentar mais 55. Gostaria de agradecer à TV Mundo Maior e ao mesmo tempo de pedir ajuda pela TV Mundo Maior. Nós sabemos que manter uma TV no ar, manter uma rádio no ar, no caso da Rádio Boa Nova, ambas sob a tutela das casas André Luiz, não é fácil, mas com a tua ajuda pode se tornar mais fácil. Entre no site tvmundomaior.com.br e veja as formas que você tem de ser um colaborador, ajudando a disseminar esta mensagem de luz a todos que querem e que se sintonizam conosco, com a nossa programação. Emmanuel começa nos dizendo: evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Varres o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio preciso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação à maledicência, preservando o equilíbrio. Bloqueias o fogo, diriges a força elétrica, isolas o veneno, governas a explosão. Controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. Verbo deprimente gera a viciação. Verbo desvairado cria a loucura. A existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força, a língua é o leme. Emmanuel. Esta mensagem de Emmanuel, benfeitor de Francisco Cândido Xavier, se você está se tornando espírita, se você se tornou espírita há pouco tempo, eu sugiro que, além de conhecermos as obras básicas que são de Allan Kardec, na minha visão imperfeita, humilde e pequenina, Chico Xavier é o continuador natural das obras deixadas pelo nosso mestre Lyonês. Então nós vemos numa mensagem dessa, por exemplo, o finalzinho dela resume tudo o que a gente leu até agora. O corpo é a embarcação. O corpo é o veículo que nós temos para a nossa evolução. O corpo é a ferramenta abençoada. Ah, André, mas o meu corpo está deteriorado. O meu corpo está comprometido com esta doença, com aquela enfermidade. Não tem problema. É uma doença, é uma enfermidade momentânea. Aceite-a, viva com ela, supere,
Por mais difícil que seja, não deixa com que a dor, com que a doença, com que o medo fale mais alto, fazendo com que muitas vezes eu injurie a vida por conta desta ou daquela dificuldade. O pensamento é a força. O nosso equilíbrio nasce de pensamentos equilibrados. Às vezes o nosso pensamento é tão desordenado, desordeiro, desgovernado, que eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo e não penso em nada. Penso um turbilhão de coisas, sendo que a grande maioria não me serve para nada. O pensamento, ele cria. O pensamento, ele atrai. Conforme o que eu penso, é o que eu idealizo para o meu dia e para a minha vida. Por isso que é muito importante nós termos pensamentos elevados. Ah, André, eu tenho dificuldade para elevar o meu pensamento. Eu tenho dificuldade para sublimar o meu pensamento. Não tem problema. Peça em suas preces força, resignação. Quando vier aqueles pensamentos tumultuados, passe a ler um livro, veja sob outro ângulo. Diga-se de passagem, eu aproveito também para falarmos de um projeto novo que a espiritualidade maior nos pediu. Às vezes nós temos um cotidiano tão agitado que não temos tempo nem mesmo para nós. E no começo do ano, os amigos espirituais me pediram que eu preparasse, com muito esforço, com muita dedicação, um livro que pudesse vir ao encontro de todos que estivessem necessitados de uma palavra que pudesse, naquele momento, dar força para continuarmos. E agora, no mês de agosto, pela editora Caminho da Luz, que pertence ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui da cidade de Itapira, tivemos a oportunidade de lançar o livro Passos de Luz. Este livro que você está vendo na sua telinha. Este livro é de minha autoria, porém doamos todos os seus direitos autorais. E ali nós procuramos, em 85 capítulos curtos e objetivos, levar para a pessoa a esperança, o consolo, dar ânimo para seguirmos adiante. São mensagens curtas e é um livro no formato de bolso, em que nós podemos andar na bolsa, no bolso da calça, no carro, podemos ter no nosso criado mudo, podemos ter na nossa mesa, na nossa gaveta de trabalho. E se você puder colaborar adquirindo um livro, você também ajuda nas atividades que nós temos aqui. Além de você poder estar tendo a oportunidade de lidar consigo mesmo nessas pequenas drágeas, nesses pequenos remédios em forma de luz e de bênção. Quem tiver interesse pode ser adquirido pela loja virtual acaminhodaluz.com.br. Por isso que Emmanuel fala, o pensamento é tudo. Às vezes, de um pensamento desequilibrado, pode desequilibrar todo o meu dia, toda a minha semana. Às vezes eu acordei bem, mas veio uma notícia, me deixou triste, frustrou os meus ideais, me levou a uma amargura, me levou a uma tristeza. E agora? Se eu deixar apenas por conta minha, da minha vontade, do meu querer, eu vou levar um tempo maior para sair disto. Mas tem alguns mecanismos que eu posso evitar, coibir com que este momentâneo abatimento faça morada no nosso ser. E ele encerra dizendo, a língua é o leme. A língua é algo que pode nos ajudar, mas é algo que pode também nos comprometer. Às vezes falamos não com a intenção de magoar, mas magoamos. Às vezes falamos sem a intenção de ferir, mas ferimos. E palavras, segundo Emmanuel, não nesta mensagem, mas numa outra pelo Chico, ele compara a palavra com uma flecha. Depois de lançada, não adianta eu vou correr e falar assim, você me perdoa? Já machucou o coração da outra pessoa, já feriu, já gerou alguns caos internos, em que não vai ser um simples perdão, um simples pedido de desculpas que vai voltar tudo ao normal. Então, quando nós formos falar alguma coisa, vamos meditar no que nós vamos falar.
Às vezes ser mudo é uma bênção. Às vezes a gente olha para aquele companheirinho que é mudo e fala assim, olha que coitado, não fala. Às vezes é uma bênção, às vezes era preferível ser mudo do que às vezes falar tanta bobagem, tanta coisa que não leva a lugar nenhum. E não nos esqueçamos da responsabilidade que é uma palavra. Mesmo eu não tendo a intenção, uma palavra mal colocada, uma brincadeira mal direcionada, pode levar a futuras consequências irreversíveis para um casal, para um lar, para um companheiro na empresa. Então, olha a responsabilidade, olha a seriedade de falarmos. Então, quando nós formos falar algo, falemos mais algo concreto, algo que possa gerar para a pessoa que está nos ouvindo, para a pessoa que está interagindo conosco, que possa agregar, que possa somar. E quando nós estivermos em dúvida, eu devo falar isto? Pensemos 10 vezes. Eu gostaria de ouvir isto? Eu gostaria que a pessoa falasse deste modo? Se não, eu não devo falar. Porque se eu quero que o outro me respeite, se eu quero que o outro seja doce para comigo, eu também tenho que ser para com ela. Há situações que eu preciso ser enérgico, mas há situações que eu preciso ser brando, sereno e equilibrado. É sabermos a hora de cada coisa. E no segundo bloco, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 4, que fala injúrias e violências, que é exatamente sobre esta temática importantíssima que estamos vendo. Não esqueça de interagir conosco pelo WhatsApp. Nosso número é 19, já que estamos na região de Campinas, 997782794. Mande a sua mensagem, mande a sua sugestão, interaja conosco e também me siga, também curta as minhas redes sociais através da minha fanpage e do meu Instagram. A sua participação, a sua mensagem faz toda a diferença para que possamos ter um programa cada vez melhor visando a você, que nos ouve, que nos assiste, que participa, que divulga, e fica a nossa gratidão. Tantos abraços que temos colhido através dos programas aqui pela TV Mundo Maior. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o nosso bate-papo através do programa Jesus e o Espiritismo. Eu gostaria muito de agradecer à TV Mundo Maior, deixar o meu registro, deixar a minha gratidão pela oportunidade que estão me dando de fazer parte da grade de programação. Agradecer ao André Marusso, que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanta doçura. Agradecer aos funcionários da TV Mundo Maior, que nos trata sempre com tanto respeito, com tanta estima. E agradecer também a você, que está deste outro lado da telinha, tanto no Brasil quanto no exterior, nos assistindo, nos acompanhando, entrando em contato conosco. Se você ainda não entrou em contato conosco, um dos meios que você tem é o WhatsApp. E o programa disponibilizou um WhatsApp para nós, 19, porque estamos na região de Campinas, 997782794. Interaja conosco, participe, mande a sua mensagem, a sua dúvida, a sua crítica construtiva, para que possamos melhorar a cada programa. Se você reside fora do Brasil, é necessário acrescentar o mais 55. Nós vamos ver agora um pouquinho da mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, como eu disse no final do bloco anterior, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, injúrias e violências. O item 4 é um item escrito pelo nosso próprio codificador, Allan Kardec, e ele nos fala: por essas máximas, Jesus estabelece como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência,
a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então vamos dividir esta colocação de Allan Kardec em algumas partes. Em primeiro lugar, o que ele vê que Jesus nos convidou há mais de 2000 anos a desenvolvermos? A doçura. Às vezes nós somos amargos. Às vezes a vida não caminhou do modo que nós gostaríamos. Às vezes a vida nos seus reveses, nos seus altos e baixos, gerou para nós marcas profundas e isso nos deixou uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, uma pessoa amarga, uma pessoa que está sempre com o negativismo nos pensamentos, nas falas e nas ações. Ser doce é você contemplar a vida e a generosidade do alto para conosco, é ter uma palavra certa na hora certa para aqueles que estão em busca de um amparo, de um socorro, de uma ajuda. Fala também da moderação. Paulo nos dizia, tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porque eu tenho livre-arbítrio, mas nem tudo me convém, porque às vezes eu posso ficar refém daquilo que eu estou conhecendo. Moderação, saber do meu limite. Por falta de moderação, chega em determinada altura da vida, um médico chega para nós e fala, você não pode mais comer doce, abusou a vida toda, agora tem diabetes. Você não pode mais comer isso, porque você abusou a vida toda. Falta de moderação. Se eu tiver uma vida saudável e equilibrada, moderada, dificilmente no final da vida eu vou ter que cortar alguma coisa. Mas às vezes eu tenho que ter os picos de extremo. Vinha a doença convidando-me à moderação, não porque eu quero, mas porque o corpo me limita. Mansuetude, sermos mansos na hora de falar. Ah, André, mas se eu for manso com todo mundo, as pessoas vão me fazer de bobo? Você tem que ser manso na hora certa. Você não pode perder o seu direito. Você não pode perder a sua razão, mas também não pode querer à força mudar o mundo. Faça a tua parte com inteligência e sublime as tuas falas, os teus pensamentos, a tua postura. Corra sim atrás do que é de teu direito. Não permita que ninguém te faça de bobo. Ser espírita não é ser bobo na mão de ninguém. Ser espírita não é permitir que os outros nos passem para trás e dizemos assim, isto é o karma. Não. Se tem leis, que sejam cumpridas as leis, tanto as leis perante os homens, como as leis perante Deus, mas sermos mansos. Não ficarmos armados, a pessoa olha torto para nós, nós já queremos brigar, já queremos falar alto, já queremos bater na pessoa. Calma, não é assim que vai solucionar um problema, que vai passar uma dor, que vai diminuir um conflito. Às vezes, em vez de você resolver um problema, você pode estar agravando e vindo por consequência novos problemas. Afabilidade, ser afável, estar aberto, ouvir, falar, sempre com justiça, com amor e com caridade. E depois, a paciência, a ciência da paz. Como é difícil termos a paciência. O Chico dizia que a pessoa que já desenvolveu a paciência tem como característica, se ela for perguntada pela quinta vez a mesma pergunta, naquele mesmo momento, ela responder na quinta vez com a mesma calma e tranquilidade que respondeu a primeira. Eu sei que eu não sou paciente. Eu sei que eu não tenho ainda a paciência, mas eu estou lutando para aos pouquinhos tê-la, para quem sabe numa próxima existência eu poder dizer eu desenvolvi a paciência. Mas ao mesmo tempo que ele nos pede para desenvolvermos a lei da doçura,
a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a doçura, ele também pede para lutarmos contra a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês, desrespeitosa para com o semelhante. Então ele não pede para desenvolvermos apenas isso, ele pede para combatermos. Às vezes nós temos a violência numa atitude, a violência no trânsito, a violência doméstica, não em bater em ninguém, mas no modo de falar. A violência no trabalho, no modo de expressar. A violência no centro espírita, no modo de interagir com o outro. Quando ele fala da cólera, ele está falando daqueles momentos em que ficamos remoendo, que ficamos arquitetando, que ficamos injuriados. Como é que eu posso resolver isto? E geralmente permitimos com que a cólera fale mais alto. E ele também repudia, ele também é firme quando nos diz: deixe expressões que possam maltratar o seu semelhante. Às vezes nós trazemos de um passado não tão distante uma maneira de falarmos, que mesmo nós não tendo a intenção de magoarmos, magoamos. Mesmo não tendo a intenção de ferir, ferimos. Mesmo não tendo a intenção de separar, nós separamos. Às vezes, poucas pessoas lidam conosco pela maneira bruta, pela maneira difícil que nós temos. Ninguém vai mudar uma personalidade do dia para a noite, mas nós podemos tentar ser mais sociáveis. Nós podemos tentar lutar contra aquelas mazelas que trazemos conosco, porque senão nós não vamos ter amigos, nós não vamos ter os familiares nos visitando, nós não vamos ter as pessoas para nos apoiar naqueles momentos em que necessitarmos. Nós temos que colocar uma coisa em definitivo na nossa cabeça: nós sozinhos não fazemos nada. Nós não conseguimos ser pessoas que podemos dizer assim: eu não dependo de ninguém. Você diz isto hoje porque tem um corpo sadio, um corpo que está funcionando, e com a reviravolta da vida vem as doenças, vem os karmas, vem as lutas, vem os conflitos, e no amanhã? E na reviravolta da vida, nós estamos aqui interligados. Vivemos numa sociedade para crescermos. Vivemos numa sociedade para ajudarmos. Então aqui é um convite amoroso a vermos o que podemos e o que devemos fazer e o que devemos e podemos abolir. Tudo é um processo lento, gradativo. A espiritualidade não espera de nós uma mudança radical, uma transformação do dia para a noite. Tudo tem um começo, e o nosso começo, quem sabe, não chegou no hoje. Eu vou ler apenas mais uma frase para os nossos complementos finais. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intervenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. Então, uma palavra que fuja do que vem a ser a lei de amor, ela desequilibra o meio que nós vivemos. Aos pouquinhos, André Luiz foi nos dizendo, Emmanuel e tantos outros companheiros, através da mediunidade de Chico Xavier, que a fala, ela cria, ela propaga, e quando eu falo, eu deixo sair de mim, mesmo que eu não veja e não sinta, uma força. E esta força, esta energia pode ser positiva ou negativa, conforme a maneira com que eu falo, com que eu me expresso e os desejos que eu coloco na fala e no pensamento. Tudo está interligado. Fala, pensamento e energia são atraídas pela lei da afinidade. Amor atrai amor
Equívoco atrai equívoco. Agora está por nossa conta. Eu falo o que julgo ser necessário, mas eu não posso esquecer. Conforme o que eu falo, é o que eu vou ter do meu lado, no sentido espiritual. Conforme o que eu penso, conforme o que eu desejo, conforme o que eu quero, é o que eu vou aglutinando e formando o meu dia a dia. Então vamos ao trabalho. Vamos nos esforçando, vamos nos dedicando, vamos aproveitando o nosso dia a dia. E agora que estamos encerrando o programa, eu gostaria de rogar a Deus, o nosso Pai, que abençoasse a nossa semana, a Jesus que iluminasse o nosso caminho. Às vezes passamos pelos tormentos, pelas lutas, pelas amarguras. Não vamos desistir. Vamos seguir adiante. Mesmo que a vida te convide a muitas vezes ir com calma, com moderação, nós não estamos sozinhos. Que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, que o nosso programa possa ter gerado momentos de reflexão, momentos de análise. E para quem quiser mais, no próximo programa daremos continuidade neste estudo apaixonante que estamos fazendo do livro O Espírito da Verdade. Desejo uma semana de muita paz, de muita luz e um beijo em seus corações. Até o próximo programa.